Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite a todos os que nos acompanham em casa, pelas redes sociais de nossa paróquia. Como está na programação, nós já rezamos a missa. Ao longo de toda essa semana, tenho consagrado todas as famílias da nossa paróquia, de maneira especial de vocês, que sempre aqui estão junto de mim. Então, uma semana bastante produtiva, frutuosa espiritualmente, né? Eu tenho a impressão de celebrar a missa, que eu celebro a missa como rezo todos os dias pela manhã, né? Mas parece que num momento como esse dá vontade de fazer a missa um pouco maior, né? Vocês não têm essa sensação? Parece, pois é, um gostinho de quero mais, né? É assim mesmo. Então nós rezamos por vocês que estão em casa e nós vamos dar continuidade nas nossas palestras. Hoje é segunda noite. Ontem nós acolhemos a psicóloga Sandra, lá de Várzea Paulista. Mais uma vez agradeço a presença. E hoje nós vamos dar continuidade com a temática temperamentos, vícios e virtudes. Então a psicóloga Sandra vai apresentando e eu vou atrapalhando um pouquinho ela, né? Interagindo. Peço a vocês que estão aqui, se tiver perguntas na hora que está falando, porque depois esquece, né? Já levantem a mão, que ou a gente vai com o microfone ou eu falo a pergunta para quem esteja em casa possa ouvir. Não deixe passar, tá? E também vocês em casa, se tiverem perguntas, podem escrever nos comentários, que eu estou atento a todos os lados aqui, tá bom? Boa noite, Sandra. Boa noite, padre. Boa noite, pessoal. Como eu disse para o padre ontem, é um prazer, na verdade, para mim estar aqui, né? Partilhando, conversando um pouquinho daquilo que Deus nos dá, né? Que a sabedoria vem dele. Com certeza. A inteligência a gente busca através de estudos, enfim, mas os dons que Ele nos dá, a gente tem que usar a serviço dEle. Fato é que passa o tempo, mas sempre fica aquele medinho, aquela insegurança, mas a gente tem que deixar isso de lado, né, e se colocar a serviço, amém? Então, como o padre já tinha dito e pedido ontem para vocês, né, dar uma pesquisadinha, tentar dar uma lida. Quem conseguiu dar uma olhada aí no conteúdo de temperamentos? Alguém fez algum teste temperamental? Erga a mão. Sem medo, sem vergonha. Medo, só 2, 3, 4? Tem bastante. Muito bem, quem não fez ainda, procure fazer na internet. E eu propus para a Sandra, né? O que eu estava dizendo que ela não tinha mandado e ela mandou, foi o teste para a gente fazer com vocês amanhã, tá? Lembram que o coaching veio e fez um outro teste de liderança? Aquele é outro teste, é de liderança, né? E então amanhã nós vamos fazer algo semelhante, mas concernente aos temperamentos. Então a Sandra preparou tudo o teste, a nossa secretária não está sabendo, mas amanhã ela vai mandar imprimir. Agora já está, eu acho. Então a gente vai fazer. Então, mas mesmo assim é interessante, porque eu já fiz vários, né? Também. É interessante fazer alguns na internet para você confrontar, né, as respostas. E na internet às vezes dá alguns resultados, algumas observações, né, que vai te dando as dúvidas também. Pode passar o slide, por favor. Então, como ontem ficou algumas dúvidas ainda, né? Será que eu sou todos os temperamentos? Eu sou um milkshake, uma mistura de tudo isso, né? Trouxe ali mais um resuminho para a gente ir refletindo aí juntos, né? Que acho que a proposta do padre é essa, até sexta-feira a gente ter mais ou menos uma noção. E aí o objetivo é que a gente vá se aprofundando e buscando se conhecer melhor, né? Então eu trouxe ali que uma das dicas que a gente dá para se conhecer o temperamento é a maneira com que eu reajo às situações da vida e a impressão que isso fica em mim. Então, eu coloquei ali alguns exemplos, né? Quem reage rapidamente, de modo superficial, né? Que falava ontem, que explode de uma vez, nem pensa. Geralmente é o sanguíneo. Ele não pensa, ele já fala. Depois, na maioria das vezes, se arrepende, né? Então, é superficial, porque ele reage dessa maneira impulsiva, mas dá 5 minutos ele já pensa, por que eu fiz isso, por que eu falei, né? Geralmente tem
tem essa sensação. Então, isso não fica impresso na alma dele, ele não fica remoendo, né? Ele se arrepende ali, mas passou. Quem reage rapidamente também, de explosivo, geralmente é o colérico. Só que diferente do sanguíneo, o colérico, sim, ele remoe isso aí por um bom tempo, né? A terra fica absorvendo aquilo. Quem é lento e superficial nas reações é o fleumático. Lembra que eu falava ontem? Para tirar o fleumático do sério, vai tempo, hein? E da mesma maneira ele não fica ali muito remoendo isso depois que ele se dá conta que ele fez alguma coisa. Diferente do melancólico, que assim como o colérico, ele é lento como o fleumático para a reação, mas também como o colérico remói aquilo e fica, né, até pela sua maneira introspectiva. Então, só mais uma pincelada aí para vocês refletirem aí como será que eu reajo às situações. De repente eu já vou me identificando aí com alguns temperamentos, certo? Vamos então para o próximo slide. Eu trouxe uma reflexão, padre, sobre a virtude, e aí se o senhor quiser completar aí com a visão da igreja, ou se o senhor quiser começar, fique à vontade. Então, a palavra virtude tem origem no latim, virtus, que por sua vez deriva do grego, e aí eu não vou me atrever a falar, pode falar, padre. Arete. O grego e o latim é sempre o mesmo modo da escrita e a pronúncia. Muito bem. Isso. Ambos os termos estão relacionados à ideia de excelência, qualidade ou mérito. E aí eu trouxe uma reflexão de Aristóteles, né? A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. E na psicologia a gente usa muito não ser 8 ou 80, né? Dá para ter um meio termo ali. Então, geralmente, ou é 8 ou 80, não precisa, né? Dá para a gente encontrar um meio termo. E acho que a busca da virtude é isso. Aí eu vou pedir para o padre colocar talvez a visão da igreja sobre as virtudes. A visão de vício, acho que no senso comum, é diferente da visão teológica, né? Você pega numa tradição agostiniana, vícios e virtudes diz respeito às mesmas coisas, a questão de hábitos. Tudo na vida é hábito, tudo, né? Então Santo Agostinho vai estudar bastante isso, e ele vai falar, hábitos bons são virtudes, hábitos maus, vícios. Então tudo diz respeito a hábitos, na visão teológica agostiniana, tá? É claro que aqui vício pode passar, não passou ainda, né? Depois ela vai apresentar a questão de vício no senso comum, e não sei se também na psicologia, eu acredito que sim, né? Já diz respeito a práticas habituais, mas a questão da virtude não fala tanto de práticas habituais, mas também, tá? Então, os hábitos eles se tornam vícios ou virtudes, segundo a teologia. Isso é a visão de Santo Agostinho, tá? E é claro, vai se tornar virtude ou vício à medida que a alma assume aquilo como parte de si, tá? É um outro estudo para um outro momento, mas às vezes tem pessoas que pensam que a questão de vícios diz respeito somente à psique e à fisiologia, e não. Você já deve ter encontrado pessoas, por exemplo, vamos pegar vício concreto de, por exemplo, bebida alcoólica ou de drogas quaisquer, né? Uma pessoa é internada numa clínica, faz o tratamento, todo se desintoxica, né? Faz a desintoxicação fisiológica, a hora que sai, mas não tem mais nenhuma tendência química, já foi purificado. Por que acontece aquilo? A alma ela não sublimou aquela prática como parte dela, né? Então precisa desintoxicar a alma. Por isso que as clínicas, claro, é outro assunto. Eu ia falar isso, nas clínicas de recuperação acaba trabalhando ali os 12 passos, a questão da própria espiritualidade, né? Já falando um pouquinho da minha área, também já atuei em clínicas de dependência, e a gente fala muito e trabalha muito isso, né? Que às vezes o dependente, ele sai, ficou 9 meses lá, que geralmente é o programa, e aí sai, vai para casa,
a família vai recepcionar, já tem bebida, já tem tudo aquilo que ele vai ter essa tendência, né? Então, eu costumava dizer para os meninos, quando eu trabalhava na clínica, que o alcoolismo é uma doença também, só que diferente, por exemplo, da hipertensão, da diabetes. O remédio não é um remédio tomável, né? O remédio é não se colocar ali no vício, que é o que o padre falava, né? Se educar para fugir disso, para fugir do vício. As clínicas que trabalham a questão química, é evidente que é a primeira, né? Desintoxicação química, mas que tem um acompanhamento psíquico, né? Com psicólogos, e tem também uma abordagem espiritual, são as clínicas mais promissoras, podem perceber, porque trabalham com o ser humano de maneira, na sua completude, que é a mens, que é a voluntas, que é a alma, né? E que é a inteligência, que é o físico. Então, por que eu entrei nessa questão? Para falar de vícios e virtudes, né? Quando a alma assume uma coisa, por isso que as manias, que a gente fala mania feia, né? É difícil de deixar. A hora que você menos espera, você está praticando. Não é só questão de dependência química. As manias mais corriqueiras e simples do dia a dia é difícil de deixar. Como também quando a alma assume uma virtude, você fala, essa pessoa é tão alguma coisa, porque a alma assumiu aquilo dela, para ela, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Sim. Né? Então, eu trouxe ali um slide falando, como o padre disse, do vício, né? Pelo dicionário, enfim, a palavra vício, né? Dependência física ou psicológica, como o padre já disse, que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo. E aí, de novo, complementando o que o padre disse, às vezes a gente tende a achar que o vício é só de bebida, de droga, de prostituição, enfim. Mas tem vícios comportamentais, e aí a gente trabalha aí, né, na minha área, na psicologia, essa mudança de quê? De comportamento. Então, eu dizia para vocês ontem que a minha abordagem é a TCC, terapia cognitiva comportamental. Na minha abordagem, a gente trabalha ali um triplé, que é essa mudança mesmo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, eu preciso modificar primeiro meu modo de pensar sobre a situação, para eu conseguir imprimir esse sentimento em mim, e aí eu agir de maneira diferente. Então, penso, sinto e ajo. Dito isso, vamos entrar, né, acho que na temática de hoje, que é o que vocês esperam, mas antes eu trouxe também a importância do autoconhecimento, que é essa proposta que o padre está trazendo essa semana. Não é só sobre os temperamentos em si, usar isso como desculpa, mas, de fato, né, vou ser repetitiva ao longo da semana nisso, porque acho que é importante a gente entender que o objetivo principal é elevarmos a nossa alma, né? As virtudes vai de encontro a isso. É entender e reconhecer, e aí acho que entra também, né, padre, a questão do confessar, né? Eu caio, eu erro, eu percebo que eu não dei conta de mudar aquilo, porque ainda está ali habituado, vou lá, me confesso e busco, né? Não adianta só me confessar, falando aí da espiritualidade, não adianta só me confessar, eu preciso ter essa disposição de querer mudar, né? Senão, vou estar lá toda semana confessando o mesmo pecado, e aí já não é mais pecado, né, padre? É o hábito mesmo, né? Isso. A má inclinação, enfim. Então, o primeiro passo é buscar, né? Buscar se conhecer. E aí eu trouxe um slide que fala disso, né? O primeiro passo para o desenvolvimento das virtudes é o autoconhecimento, que envolve a identificação dos próprios valores, crenças, padrões e comportamento. Então, como a gente dizia ontem também, né, não é só o temperamento que forma a nossa personalidade, mas é o conjunto que nos rodeia, né, o ambiente que eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono, tudo isso vai me moldando a ser quem eu sou, vai moldando também aí a minha essência. E aí, no próximo slide, tem uma árvorezinha, que eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas trouxe ali algumas virtudes que talvez a gente busque, né? Que é a integridade, flexibilidade, a paciência, que não é nada fácil ser uma pessoa paciente, o contentamento, desapego, honestidade, enfim, várias virtudes aí que depois vocês podem ler. Mas por quê? Cada temperamento vai ter dificuldade com uma dessas virtudes, né? Então, os temperamentos para fora, que é o sanguíneo, o colérico, tem essa dificuldade maior, talvez, da paciência. Então, ele vai estar sempre, talvez,
caindo, né, nesse vício de querer tudo para ontem, de querer tudo muito rápido, de ser impaciente com o irmão, com o colega, com o filho, com o irmão de pastoral, porque eu não consigo entender o jeito do outro, né? E aí essa proposta do padre também, acho que é isso, nos ajudar a nos relacionarmos na vida em comunidade. A gente está na Semana da Família, né? Na vida em família, mas a comunidade que acaba sendo também a nossa segunda família, né, padre? Me corrija aí se eu estiver errado. Tá certo, tá certo. Me fez lembrar um pouco aquela tabela que você colocou de qualidades e defeitos ontem de todos os temperamentos, né? No fundo, o que se faz? Pega o ser humano e olha todas as dimensões da vida humana, e em cada dimensão da vida humana você tem a possibilidade de agir de determinada forma ou de forma contrária. E aí diz respeito à virtude e a vício, ou a virtude e defeito. Então, se elenca todas as virtudes e se coloca no que é próprio de cada temperamento. Se tem uma virtude, tem o defeito ou o vício contrário. Por exemplo, depois a gente vai falar, né? O melancólico tem a tendência a ser preguiçoso. Qual é o contrário de um temperamento assim que se esconde? É o contrário. Por exemplo, um sanguíneo ou um colérico. O que sai liderando tudo e não deixa espaço para ninguém, né? Sai fazendo tudo. Um sanguíneo colérico é uma pessoa muito adiantada, muito agitada e muito precipitada. Entendeu? Então tudo tem o contrário, né? A paciência tem a impaciência. Se em um temperamento tem a paciência como virtude que lhe é próprio, no outro vai ser impaciência. Ah, então tem temperamento que é melhor. Não, porque vai ter virtude lá que não tem aqui. Um vai completando o outro, né? Isso é a vida em sociedade, em comunidade, em família, enfim, a nossa vida enquanto seres humanos, né? E aí eu trouxe o slide que eu tinha trago ontem, só para a gente relembrar, então, os extrovertidos e os introvertidos, né? Isso. Então, o úmido e o seco, e aí ajuda a refletir aquele primeiro slide que eu trouxe, né? O quanto eu guardo isso, o quanto isso passa muito rápido, e aí eu vou conseguindo compreender um pouquinho melhor. E aí, padre, a proposta que eu trouxe é a gente, de repente, detalhar uma virtude e um vício, e aí depois cada um vai talvez buscando entender isso, né, para a gente poder destrinchar, até porque o tempo não daria para falar muito mais do que um, né? Mas eu pensei em trazer algum que talvez, na missa, inclusive, estava pensando, sanguíneo, me fez lembrar um pouquinho de São Paulo, que falava do espinho na carne, sabe? Cada temperamento tem o seu espinho na carne. Isso. E aí, enquanto eu preparava o slide, eu fui meio que refletindo um pouquinho de qual que seja o maior desafio de cada temperamento. Não que isso seja regra, tá? Mas que talvez a maioria das pessoas desse temperamento acaba tendo como característica essa dificuldade. E aí a gente vai falando um pouquinho disso, pode ser? Tá, ok. E também desse único que você elencou, a gente pode até mencionar os vícios ou os defeitos. Isso, aí a gente vai completando, aí a gente vai destrinchando juntos. Pode passar, por favor. Isso, colérico, então, peguei como primeiro colérico. Então, um dos vícios que a gente falava ontem do colérico é a autossuficiência, né? Se achar autossuficiente, se achar bom em tudo que faz. E tudo bem, ele é bom mesmo, mas o problema é achar que só ele é bom, né? Que ninguém mais é bom o suficiente. Aí entra aquilo que o padre estava falando, né? Do vício versus a virtude. E aí, talvez a virtude que o colérico precise buscar é ter um pouco daquilo que o melancólico tem, de observar mais o ambiente, né? Falar menos antes de agir. Então, para o colérico, isso é muito difícil. Então, toda virtude é difícil de ser alcançada, né? E aí, quando a gente fala de virtude e vício, a gente acaba indo para o lado da espiritualidade mesmo, e nós, enquanto cristãos, católicos, a gente busca se espelhar na vida dos santos, né? Então, quando a gente lê sobre a vida dos santos, hoje o padre falava
sobre Santa Dulce, enfim, o quanto talvez para ela foi difícil ali a obediência ao pai, né, tendo desejo de fazer outra coisa, mas ela entregou isso como um sacrifício. Então, a gente olhar para o nosso temperamento, e como o padre falava ontem também, não ter isso como desculpa, né? E aí está a diferença também de não achar que isso é signo, porque no signo talvez a gente busque, aí, enfim, não entendo muito bem, mas talvez busque ali, é assim, eu sou assim porque é isso. Não, eu posso buscar mudar, né? A diferença é essa. Então, busque falar menos, prestar mais atenção no próximo, prestar mais atenção em quem está ao seu redor. Então, eu vou trazer para a vida em família, para a vida em comunidade. O fulano não lava a louça como eu gostaria. Mas deixa, né? Deixa ele tentar, quem sabe com a prática. Hoje ele não está lavando como você gostaria, mas se ele persistir, talvez daqui uma semana vai estar do jeito que você gostaria, né? Então, talvez esse seja o desafio aí do colérico nesse primeiro momento, né? Deixar que alguém tome a iniciativa. Porque ele sabe que ele é bom, ele sabe que se ele fizer vai ser bem feito, ele sabe que ele vai dar conta, mas ele precisa permitir que o outro também possa fazer. Tudo bem? Então, vamos elencar um pouquinho, que eu sou sistemático, né? O colérico, depois a gente vai falar na sexta-feira a relação de tudo isso com a questão do pecado e da graça, né? Sim, na da sexta-feira. espiritualidade. Mas a soberba, o orgulho, não é? O colérico. Qual é a virtude oposta? Que precisa um colérico prestar bem atenção naquilo. Qual é o oposto da soberba? Humildade. Humildade. Muito bem. E aqui vem a questão da humildade, porque a humildade, a soberba, ela se mostra por extremos, né? O extremo da soberba é a prepotência. E o outro extremo da soberba é a falsa modéstia. Então, uma pessoa colérica, ou ela tende a ser prepotente, ou ela, para poder ser elevada, ela se coloca por debaixo. E geralmente para o colérico é muito difícil reconhecer que está errado e pedir desculpa, Isso. então quase impossível, né? Exatamente. Então, tem que prestar bem atenção, quem se enxerga como colérico, né? Prestar bem atenção, cuidado com os extremos e buscar a humildade, né? A virtude da humildade. E aquela questão que a Sandra falou, né? Depois disso, geralmente o colérico ele é impaciente, não sabe esperar o outro. Então tem que exercer mais a virtude da paciência. O colérico não sabe ouvir, né? Ou é do jeito dele, ou não precisa nem fazer. Ouvir mais. Olha quanta coisa para a gente ir anotando os opostos, né, para o colérico, né? O colérico só ele sabe fazer, dê a vez ao outro. Você vai ficar com, né? Você vai ficar com comichão lá, né? Meio incomodado, mas né? Entrega ali esse sacrifício e deixa tenta. o outro fazer. O colérico ele é rápido, espere, né? Olha quanta coisa, né, gente? Alguém aqui é colérico? Erga a mão para a gente ver. Olha só, vocês que lutem. Ou os outros que lutem, né? Brincadeiras à parte, né? Como o padre falava ontem, e a gente está repetindo hoje, todos os temperamentos têm defeitos e qualidades. Então não precisa ficar, ai meu Deus, será que eu sou... Todos têm defeito e qualidade. Então a busca vamos buscar o caminho do meio, né? Vamos sair dos extremos, tem o caminho do meio, como o padre bem colocava agora. Ô Sandra, tem uma pergunta nas redes sociais. A partir de que idade consigo perceber o temperamento? Eu quero saber o temperamento da minha filha de 4 anos. Então, Fátima Ramos. Boa noite, Fátima. A criança, geralmente, como eu explicava, acho que ontem para vocês, a personalidade se forma até os 7 anos. Então, talvez ali, né, nesses primeiros anos de vida, a criança ainda trabalha muito com imitação, né, que a gente fala na psicologia. Então, talvez ainda algumas coisas dela vai estar mascarada com as pessoas que ela convive, mas vai ter traços já, e acho que a gente vai falar
quinta, né, sobre Isso. esse temperamento das crianças. A gente vai destrinchar um pouquinho melhor isso. Mas assim, a criança ela já vai trazer traços de algumas tendências ali dela, mas a partir dos 7 anos fica mais fácil aí dessa identificação. Isso. É. Sim. Isso, a criança. Isso, na verdade a criança ela tem a tendência de funcionar por estímulos, né, que na psicologia a gente fala. Então é o estímulo ambiente. O estímulo ao ambiente. Se a criança de repente não recebe a atenção dos pais, muitas vezes a criança não sabe expressar como nós adultos, de falar, estou insatisfeito com isso, eu estou incomodado com aquilo. Qual é a linguagem da criança? Chorar, gritar, se isolar, ou a mãe falar não faz, aí ela vai lá e vai fazer, porque toda vez que ela faz a mãe ou o pai dá atenção, enfim. Então, realmente a gente tem que tomar cuidado com algumas questões ali de regras, de valores, enfim, mas na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Só voltando um pouquinho para o que nós estudamos um pouco ontem, né? A diferença de temperamento e personalidade, que traz também a questão do caráter, né? Uma criança logo que nasce, se o temperamento ele é algo que nasce com a criança, nas reações mínimas da criança com o meio, já dá para perceber o traço temperamental. É claro que à medida que ela vai crescendo, como a Sandra disse, claro, né? E aí, o que acontece? A personalidade formada aos 7 anos, depois dos 7 anos você vai saber o que foi firmado na criança, não é isso, Sandra? Isso, que ficou impresso ali na alma dela, né? Então, a Fátima, que deve, não sei se é filha ou neta, né? Ou vizinha, ou catequizanda de 4 anos, né? Ainda está em formação a personalidade, mas já perceba os traços temperamentais, né? E é interessante perceber nos traços temperamentais para ir reafirmando condutas que aperfeiçoem os vícios daqueles traços, né? E aí vai estimular essa criança, né, a desenvolver as virtudes. E aí a gente vai, na quinta-feira a gente vai falar melhor sobre isso. O padre pediu essa proposta de como estimular realmente essa criança, de como ajudar ela, né, a lidar com as inseguranças, com os medos, ou com esse ser tão para fora, né, ser tão mandona. Então a gente vai conseguindo, a partir do momento que a gente identifica esses traços, e direcionando nessa criança, porque o papel do adulto na vida da criança, seja ele o pai, o professor, o catequista, o padre, enfim, o adulto que convive com essa criança, é direcionar. O adulto já tem formado algumas coisas, a criança está em fase de desenvolvimento, né? Então, Fátima, assista na quinta-feira, que a gente vai falar mais sobre isso daí, mas é sempre bom observar, né? Na verdade, como está no colo, a criança de colo, claro que depois de um tempo que já nasceu, já dá para ver a criança que vai ser um colérico terrível, não dá para saber? Ixi, essa bebê e dá para saber aquela que, né, o fleumático, né, preguiçoso. É que às vezes na infância, né, assim, só dando um spoiler, o sanguíneo e o colérico são muito parecidos, né? Porque são crianças enérgicas e aí às vezes é mais difícil de identificar, talvez. Mas como o padre colocou, já vai tendo alguns traços ali. Muito bem. Vamos seguir para o sanguíneo. Alguém tem alguma pergunta sobre colérico? Vocês que são coléricos, encaixaram essas coisas que a gente falou? Vícios e virtudes, né? A soberba, a humildade, a pressa, né? A baixa velocidade, a impaciência com a paciência, encaixaram, né? Então tá bom. Aí do sanguíneo, que eu já acabei me revelando para vocês ontem, né? Da desorganização, que está ligado ali também com a inconstância. O sanguíneo, ele tem muita disposição, assim como o colérico, mas a diferença é que o sanguíneo, ele pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, geralmente começa vários projetos, começa ali cheio de energia, não dá nem um mês, já parou tudo na metade, não conseguiu concluir nenhum, não é assim, padre? Então, geralmente na vida de comunidade paroquial, né, talvez é aquela pessoa que chega ali cheio das ideias, né? Ah, vamos fazer isso, vamos comer...
mas na hora de começar ele se perde, ele se embaralha, deixa isso para lá e já se distrai, já vai fazer outra coisa, né? Criança sanguínea também aí vai ter esse tipo de comportamento, né? Não consegue se concentrar. Sanguíneo tem muita dificuldade de concentração mesmo, de parar e fazer algumas coisas. E aí eu trouxe a busca da virtude de um plano de vida, né? O que é esse plano de vida? De trabalhar mesmo com a organização, que para alguns temperamentos isso é muito natural e muito fácil, né? Organizar o dia, o seu dia ali, colocar numa agenda o que você vai ter que fazer e se propor a fazer aquilo, que para outros comportamentos, para outros temperamentos é muito natural, para o sanguíneo é realmente desafiador se propor a fazer algo. E aí na sexta, eu acho que a gente vai falar um pouquinho da vida de espiritualidade, né? Na espiritualidade do sanguíneo, o quanto isso é desafiador também. Então, o sanguíneo tem algumas ferramentas que ajudam muito, que talvez vocês já devam ter ouvido falar do planner, conhecem? Planner, de colocar lá, né, traçar algumas metas. E não precisa traçar metas longas, porque, como eu disse, o sanguíneo ele tem essa dificuldade. Então, traça primeiro o dia, depois a semana, depois o mês. E aí a gente vai aumentando os planos de vida, né? Então, o sanguíneo precisa ter constância nas mínimas coisas. Então, para ele conseguir realizar um grande projeto, ele precisa primeiro começar a ter constância no seu dia a dia, no mínimo, no básico ali mesmo, de hora para acordar, hora para dormir, hora de almoço, a hora da oração, que seja 15 minutos, 10 minutos, até ele, né, ir se elevando aí. Então, para o sanguíneo é muito necessário essa questão da organização, e aí ajuda muito a agenda, o planner. Eu gosto muito daqueles post-it que você vai anotando e colocando ali, e depois vai rasgando e concluir, vai dando uma satisfação, né? Vai alegrando o nosso dia de mais uma tarefa concluída. Check, né? Rasga. Então, o sanguíneo ele precisa desse estímulo, né? Tanto exterior, mas também interior. Muito bem. Depois, quando for na vida espiritual, a gente vai falar, né? Como um colérico reza o terço. Em 5 minutos. Como um sanguíneo reza o terço. Em 1 hora. Ele começa e não termina. Fecha parênteses. Na sexta a gente fala melhor disso, né? Mas enfim, tá dando para entender? Vocês concordam? Acho que é isso mesmo. Todo mundo meio quieto. O sanguíneo é aquele eufórico, né? Então a gente vai elencar de novo. Não sei se a Sandra... Você já falou, já terminou, né? Sim, vou concluir. Ela depois conclui. Você elenca a questão dos defeitos, né? O sanguíneo, ele é eufórico, né? Então ele tem que se domar e fazer as coisas mais devagar. Por quê? Porque a euforia causa cansaço e asco rápido. Então começa e não termina. Ele tem disposição, mas ele perde a energia, né? E não é porque ele quer, é de fato ele não retém essa energia, né? E aí tem até alguns estudos que falam de alguns tipos de alimentos para cada, né? Tipo sanguíneo, enfim, a necessidade real, né? Então o sanguíneo realmente ele tem a necessidade de às vezes dar uma paradinha, comer um docinho ali e ter essa energia, né? Ele precisa disso. Então, a euforia que requer mansidão, né? Depois a reincidência no erro, que requer mais cautela, né? Sabe, a pessoa, fiz tudo errado. Pois é, se fosse mais devagar, faria certo. Quem mandou, né? Que mais? O sanguíneo ele tem uma predisposição também, aí falando de vícios e virtudes, né, para as questões mesmo, onde a gente falava dessa necessidade de ser valorizado. Então o sanguíneo ele tem muita dificuldade de lidar às vezes com o pecado deles, vamos dizer assim, as questões mesmo carnais, né? O sanguíneo ele tem se dispersa com muita facilidade do seu objetivo. E aí na assistente a gente vai falar melhor disso, mas o sanguíneo ele se perde muito nisso. Então ele perde nas pequenas coisas. Então ele é o tipo de pessoa que vive o hoje, vive o agora, não se preocupa. Sabe o conto da cigarra e da formiga, né? Sanguíneo ele é meio, deixa a vida, e não pensa, não se planeja, não se organiza.
e o quanto pensando na vida familiar, né, uma mãe de família ser assim, um pai de família ser assim, é importante ter essa ordem, né, de organização das contas da casa, de organização do que precisa minimamente para o mês. Então, sanguíneo, ele não pensa muito nisso, né? Ele tem realmente essa facilidade de sair gastando, sair vivendo agora. Até aqueles memes da internet, não sei se eu vou morrer amanhã mesmo. Aí chega amanhã, ele não morreu, está vivo, e todo endividado e todo ferrado ali, né? Então, entre as virtudes e os vícios ali do sanguíneo, ele precisa estar sempre buscando esse equilíbrio. Então, faz sentido isso que eu falei para vocês, do plano de vida, da importância de estar sempre... o ar, né? Sanguíneo é esse ar, imagina um balão voando, né? Então, tem que estar sempre puxando o sanguíneo ali para, volta para a terra, né? A terra. Então, é importante ter esse equilíbrio. Muito bem. Vou dar um exemplo, por exemplo, que eu sempre... a questão dos detalhes litúrgicos, né? Eu percebo quando é hostiária sanguínea e quando é hostiária melancólica. No altar já dá para perceber. Quando vai ser uma hostiária sanguínea? Eu tenho que pegar alguém para Cristo, né? Quando vai ser uma hostiária sanguínea? Não é apegado aos detalhes, né? Você vai ver a cruz tudo torta. Falei, eu já sei quando é. A vela não precisa estar milimetricamente, né? Aí a hora que você olha ali, hoje foi uma melancólica, uma sistemática, né? O sanguíneo né? Então, qual o desafio para um sanguíneo? A organização, a quietude, né? O silêncio, a mansidão, ser mais pautado, o sanguíneo, buscar um pouco mais, buscar os detalhes das coisas, porque o sanguíneo ele não, né? Deixa passar despercebido muita coisa, né? Pela distração, que é natural. Porém, né, em minha defesa, que sou sanguínea, a gente vai conseguindo desenvolver isso ao longo da vida, né? Então, vocês imaginem se eu não tivesse o mínimo de organização. Ia marcar 5 pacientes no mesmo horário, 20 compromissos no mesmo lugar. Então, é aquilo que a gente falava, não é impossível, né? E aí, vocês vão perceber, e a gente falava sobre o padre ontem, que ele falou que não se reconhecia no temperamento, que o pessoal da minha paróquia tinha falado dele. Por quê? Porque ao longo da vida foi se aprimorando tanto, que talvez aquelas marcas nem sejam mais tão... visíveis a olho nu, né? E por isso que eu falava ontem para vocês, de que não deixem que o outro te rotule. Olhe você para a sua essência e se identifique, né? Você não vai deixar de ser aquilo que você é, mas você pode ir se aprimorando a ponto que as pessoas nem enxerguem mais os seus vícios e os seus defeitos. Isso é possível. Lógico que é muito tempo aí de caminhada, né? Para a gente conseguir. O que não pode é a gente... o que acontece? Estou falando por causa de mim, né? Falando de mim agora. De tanto você ser observado naquilo que é defeituoso no seu temperamento, você buscar o totalmente contrário e você perder aquela característica que é boa em você. Estou falando de mim por umas questões, né? E a gente acaba... então tá bom, né? As pessoas querem isso, então daí você começa a reafirmar vícios que os outros esperam de você, e tem coisas que são qualidades, não abram mão, né? Então tem que, por isso que é interessante, já que a gente está falando disso, antes da Sandra concluir, né? Uma questão do projeto de vida, né? No seminário a gente tem que fazer projeto, agora não sei como mudou o bispo, não sei como que é mais, né? E eu só dou aula, não entro nessas questões formativas, né? Mas nós tínhamos que fazer projeto de vida, e você pega, o projeto de vida é o quê? Você faz uma tabela, e você escreve as dimensões da vida humana, dimensão intelectual, dimensão lá é comunitária, mas pode ser relacional. Aí você pode até pôr o relacional, pode até abrir uma chave, né? Conjugalidade, paternidade, né? Eclesialidade,
Porque tudo isso são relações, né? Trabalho. Às vezes a gente consegue se relacionar bem no casamento, mas não com os filhos. Às vezes a gente consegue se relacionar bem com os filhos, mas lá o marido ou a esposa... E às vezes a gente, na família é maravilhosa, e na igreja você acaba atrapalhando um monte de gente, não é? Então, aí escrevia dimensão intelectual, dimensão relacional, né? Seja eclesial, paterna, materna, conjugal, enfim. Dimensão profissional, no caso no seminário a gente colocava pastoral, né? Mas a dimensão profissional. E aí você escreve todas as dimensões e você vai em cada uma delas colocando o ideal numa coluna. O ideal. O que é o ideal? E na outra coluna o real. Então, na verdade eu acho que é o contrário. Faz tempo que eu fazia isso, né? Faz tempo que eu saí do seminário. Na primeira coluna era o real. O que eu sou nessa dimensão, por exemplo, dimensão intelectual, né? A minha parte real, nos estudos, na busca do conhecimento, aí pode até abrir chaves na intelectual, conhecimento das ciências, ou seja, conhecimento da literatura, conhecimento da religião, pode abrir itens, né? Por exemplo, intelectual eclesial, ou seja, as questões da igreja, o meu real, minha realidade, preguiçoso, não estudo nada da igreja. Qual é o ideal? Aí você tem o ideal, ou seja, ser um conhecedor das coisas de Deus. E aí tem a terceira coluna, que é como sair do real para atingir o ideal. O que eu tenho que fazer? As metas. Então, nossa, eu não sei nada da igreja. Estou lá todo domingo na dimensão intelectual religiosa. Então eu vou começar a ouvir um vídeo, uma aula de tal padre que explica a fé. Uma vez por semana, né? Aí eu vou lá toda semana, né? Ou uma vez por dia. Ou vou começar a ler um livro. Ou vou começar a ler o catecismo. Eu vou comprar o catecismo que é mais fácil a linguagem, o YouCat, vou começar a ler. Aí você vai para outras dimensões, a mesma coisa. Dimensão relacional eclesial, vamos pegar. Dimensão relacional eclesial. Qual é a minha realidade? Você se relaciona bem com todos? Não, tem um lá que eu quero enforcar. Então, essa é o real. Qual é o ideal? A caridade fraterna. Metas, como fazer do real chegar no ideal? Aí eu vou começar a cumprimentar a pessoa, né? Só cumprimentar também, nem exigir muito, né? Aí na semana seguinte, no mês seguinte, você vai refazer o projeto, você vai avaliar se você conseguiu fazer a meta. E você vai colocando metas mais desafiadoras naquela mesma. Deu para entender, né? Então aí você vai trabalhando os seus temperamentos, os vícios temperamentais, os defeitos, e vai se edificando, se elevando. Porque senão a gente permanece sempre na mesma realidade. Se você não enxerga o que é o ideal e não coloca metas. E é importante, né, traçar metas palpáveis, né? Senão a gente traça metas também que não vai alcançando, né? Na psicologia a gente tem uma ferramenta parecida com essa, padre, que é a roda da vida. É como se fosse um disco, vocês já ouviram falar? Como se fosse um disco ali que tem várias ordens também, e você vai enumerando, e aí você vai mudando, e na terapia você vai discutindo isso com o seu terapeuta e vai conseguindo ampliar e melhorar isso. Se vocês quiserem, eu posso depois entregar a vocês esse modelo, tá? Posso entregar. E a Sandra também, essa roda. Sim, do que chama? Roda da vida. Isso tem desenho? É uma ferramenta, isso tem um desenho, é um modelo bem fácil de se fazer, inclusive. Posso mandar para o senhor? Manda para mim, que depois a gente disponibiliza depois tudo junto, tá bom? Pra gente... E isso são ferramentas, né? Na minha abordagem, enfim, na psicologia, a gente fala ferramentas que nos ajudam a se desenvolver enquanto seres humanos, né? E todas essas ferramentas
acessível, você não precisa necessariamente da ajuda do profissional para conseguir fazer. Lógico que o profissional, como eu dizia antes, vai te direcionar, vai te orientar, né, na espiritualidade, um diretor espiritual vai te ajudar, aí o padre me corrige se eu estiver errado, mas ir elevando e desafiando a sua alma na espiritualidade. O profissional da psicologia, que é a minha área, vai te ajudando a encontrar ali naquilo que você pode se desenvolver enquanto ser humano nas diversas áreas da sua vida. Sabe o que a gente faz no dia 31 de dezembro? Sabe? Por que não dá certo? Porque não tem uma revisão, uma manutenção, no mínimo mensal. Você não escreve, você não formaliza aquilo, né? Fica pulando ondinha no dia 31 de dezembro, no dia 1º já esqueceu tudo. Então, por isso que o acompanhamento psicológico, nas questões humanas, né? E a direção espiritual nas questões espirituais é formidável, né? É uma coisa. Se complementam, né? Então, por quê? Porque eu vou estar ali, né? Que a gente vive muito isso na questão das equipes de Nossa Senhora, né? As equipes de Nossa Senhora eu sou diretor espiritual de uma equipe. Infelizmente o meu tempo não permite atender direção espiritual, como eu atendia na São Francisco, atendia vários na São Francisco. Eu lembrei disso porque, como eu falava para vocês ontem, lá na minha paróquia, foi o padre Anderson até que implantou isso, e os demais párocos continuaram. Tem o atendimento com o psicólogo para as pessoas que não têm condição financeira mesmo, enfim, um atendimento social, mas muitas vezes se misturava isso, então não era para o psicólogo, a gente entendia que era um direcionamento espiritual, então o padre ia lá e fazia alguns atendimentos, no máximo 2 meses ali, que enfim, para a gente conseguir, e aí às vezes era o contrário, ia com o padre, mas era totalmente questão psicológica, então o padre pegava e direcionava, e a gente fazia esse acompanhamento junto, e com o diácono também, né, e conseguíamos ajudar as pessoas. Na São Francisco eu atendi muitos casais, né, e era quinzenal, né? Agora não tem tempo nem de, Nossa Senhora, mas era quinzenal e eu colocava metas para o casal, né? E aquilo ia edificando a vida conjugal. Por quê? O real e o ideal, tá? O real de vocês é isso, o ideal. Tem meta, vocês cumpriram a meta? Não, então vão cumprir, né? E assim vai. Então a gente é assim. Eu vou providenciar, depois eu passo para vocês. E tem muito a ver com temperamento isso, porque você vê seus defeitos e você tem que lutar contra você mesmo, né? Tem que lutar contra você mesmo para poder você ser uma pessoa melhor naquela situação. Pode ser que o vizinho seja do temperamento oposto, ele viva aquilo daquele jeito, ó. Em mim isso é natural, né? E você olha para você e fala, eu queria tanto, mas não é. Para de ficar olhando os outros. Não é, então isso você vai ter que lutar, vai ter coisa nele que você tem, ele não tem. Então, é muito legal o projeto de vida. Alguém aqui já fez projeto de vida? A Priscila é psicóloga, por isso que ela fez tudo. Só agora o senhor me fala isso. Mas alguém fez já? É claro que não é só esse molde, né? Erga a mão quem já fez. Olha lá, que legal. Tem uma outra ferramenta na psicologia que tem se tornado muito comum, que é o quadro dos sonhos. Já ouviram falar? Que é a técnica da visualização. Geralmente, no fim do ano, o pessoal faz, mas também tem um lado espiritual disso, né? De orar, de sonhar com Deus, enfim. Acho que Frei Gilson e alguns outros influenciadores falam bastante sobre isso no fim do ano. Então, você traça metas e coloca ali imagens, né? Vou usar, quero ir para a Terra Santa. Vou colocar lá a imagem da Terra Santa, colocar meu rosto lá, meu nome, quero ir para a Terra Santa em 2026. Então, aí entra aquilo que o padre falava, o que eu vou fazer para isso se tornar real? Quanto que eu vou guardar por mês? Né? E aí eu vou deixar esse quadro num lugar visível, e aí unindo aí com a espiritualidade, quando eu for rezar, vou rezar nesse objetivo, e aí vou conseguindo traçar. Então, tem várias ferramentas, né, que podem nos auxiliar nesses objetivos. E a gente tem tantas situações práticas da vida que diz respeito ao temperamento e a gente não sabe. Pega, por exemplo, a questão do sedentarismo. Quem tem mais tendência a isso?
Fleumático, melancólico. Os temperamentos introvertidos, né? Aí pega o sanguíneo, né? Acorda de manhã, 3 da manhã, já vem para a igreja, limpa o santo. Agora eu vou treinar. Aí pega o melancólico. O sanguíneo vai 10 minutos também, né? Já muda, alguém já chega e chama ele para comer um lanche, ele já Mas vai. aí chegou na academia, ele não vai mais embora. Ai, já perdi a vontade, mas já estou aqui. É o sanguíneo, né? Sim. O colérico, agora chamo lá. O colérico vai lá até o fim. O melancólico, ai, tá tão bom a cama, né? O sanguíneo vai e perde a vontade lá, né? O colérico vai até o fim. O melancólico nem vai, né? E o fleumático, ele pensa. vai daquele jeito, 3 Deixa anos pro ano fazer. que vem, que agora. Vocês conseguem perceber que toca todas as realidades, até mesmo todas as dimensões. Então, eu vou passar para vocês depois esse projeto de vida, e depois a Sandra passa para mim essas... Sim, passo essas ferramentas. Sabe qual é o desafio de fazer projeto de vida? Qual é? Não é cumprir. Primeiro desafio, quero cumprir também. Começar. É se acusar. Se acusar. Um melancólico não vai se dizer preguiçoso, né? Um colérico não vai se dizer prepotente. É difícil, né? Então, mas isso toca todas as dimensões: a fisiológica, a social, a religiosa, a relacional afetiva, a relacional familiar, toca tudo. Então, o primeiro passo é você se assumir. Mexe no nosso ego, né? O real, sabe na tabelinha que eu falei? Ver o real, a hora que você conseguiu perceber o real, eu tenho os meus reais, e não é dinheiro não, né? Ai, mas é tão difícil chegar no ideal. Mas cumprir a primeira parte é um passo dado, né? Sabe por quê? Por exemplo, na dimensão relacional, por exemplo, tem gente que fala, que vem na igreja, reza, está em tudo, eu sou uma pessoa tão boa, tá? Mas tem uma coisa ali que não vai no relacionamento mútuo. Então você não é tão bom assim. Como é difícil fazer isso. E a hora que faz, você consegue enxergar o ideal, né? E aí você coloca metas. Mas não é fácil, não. E aí até no conhecimento, né? Ninguém é tão inteligente que não tenha nada mais a aprender, né? Então, desprovido de inteligência que não tenha nada a ensinar, né? Então, esses são alguns dos desafios. Vamos lá agora para o fleumático, já que a gente estava falando dele. O padre atrasa tudo, né, Sandrinha? É assim mesmo. Não, faz parte, padre, o senhor que manda. O bom do melancólico é que ele prevê, né? Já estava previsto atrapalhá-la. O fleumático, qual que é o maior desafio ali que eu pensei? A passividade, que é o que a gente falava, né? Ele tende a realmente se acomodar e ficar. Então, para ele alcançar a virtude de começar algo, aquilo precisa fazer sentido para ele precisa buscar isso, né? Então, a leitura, que é o que o padre falava, a gente nem tinha combinado isso, mas ter contato com a leitura, né? Porque a partir do momento que ele vai lendo, vai entendendo, aquilo vai fazer sentido e vai despertar nele a vontade e o desejo, né? Então, aquilo que é muito natural nos comportamentos extrovertidos, para os introvertidos é um desafio muito grande. Então, pode parecer para o colérico, ler, é tão simples isso, mas para o fleumático é desafiador realmente isso, né? Começar a ter constância nisso e a partir disso se colocar à disposição. Porque a partir do momento que ele lê, que aquilo faz sentido, que ele sente segurança, ele consegue, por exemplo, se colocar a serviço, se colocar à disposição do outro, né? E lembra que eu falava ontem, tudo tem que fazer sentido nessas relações, né? Eu tenho, não para mim, mas para as nossas relações. E aí vamos para o último, que é o... Alguém é fleumático aqui? Aí. Então, o fleumático, eu acho que é a dificuldade de mudança, não é? Sim. Tudo daquele jeito e você vai mudar. Já vem encher o saco, né? Porque traz a insegurança também, né? Porque te coloca na exposição, geralmente, né? Isso. Geralmente, quando você vai para uma mudança, vou usar o senhor de exemplo de novo, padre. O padre já está acostumado com esse povo, com esse lugar. Aí chega o bispo e fala, padre, o senhor vai agora lá para Roraima.
Então, vem o medo, vem a insegurança. Nossa, como vai ser esse povo lá? O que eu vou conseguir fazer? E aí, para nós leigos também, mudar de emprego, por exemplo. Você já está acostumado a fazer aquilo, mas qualquer emprego novo, tudo que é novo, na verdade, nos causa insegurança, né? Então, para o fleumático, acho que vem muito à tona ele ter que se posicionar, né? Então, eu estou no emprego há 10 anos, meu líder já sabe como eu funciono, já me deixa no meu cantinho, se chega alguém novo, eu já não preciso, né, ficar ali fazendo sala. Agora, se eu vou para uma empresa nova, por exemplo, eu vou estar exposto. Todo mundo vai ter que me conhecer, eu vou ter que mostrar as minhas qualidades, vou ter que me colocar, né? Então, esse exemplo que o padre deu é bem real, né, para o fleumático. Pega numa empresa, por exemplo, nós temos muitos exemplos, minha gente, para dar aqui o tempo. Por exemplo, um patrão, né? Um patrão tem que demitir uma funcionária, né? Um patrão colérico, como que ele vai demitir o funcionário? Prático, lembra? Você não atendeu as nossas expectativas, então você está demitido. Pode passar no RH. Isso, um sanguíneo. Aí chega aqui, vamos tomar um café, a gente vai conversar, né? E aí ele vai e tal, para fazer subir um pouco, né? E aí ele conta, né? Um fleumático. Ele manda a outra pessoa demitir. Isso que ele vai começar a conversar com a pessoa na segunda para formalizar a demissão na sexta. E um melancólico algo... no fundo, o melancólico é introvertido igual, né? Então, sim, tem algumas reações muito parecidas, né? Muitas características parecidas com o fleumático, né? O melancólico. É muito interessante. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do fleumático? Aí você vai elencar as virtudes do fleumático. Fácil de convivência, né? Uma pessoa pacífica, uma pessoa boa conversa, sabe? Meio, se chega um sanguíneo todo agitado, ele vai ficando um pouco mais calmo ao lado de um fleumático, né? Ele vai ser neutro ali, né, na situação, geralmente. Mas tem os defeitos, né? Quais os defeitos de um fleumático? Quem falou que é fleumático aí, como se apontar, né? Acomodado, né? Às vezes passa a impressão para o sanguíneo e para o colérico, né, que é mais extrovertido, de folgado, né? Não está vendo que eu estou aqui ocupado? Então, passa às vezes até uma falsa impressão, né? Às vezes ele nem percebe, nem se sente, ele só não quer incomodar. Mas para o sanguíneo, para o colérico que está ali fazendo tudo, nossa, mas que folgado, não viu que eu estou aqui precisando de ajuda? Mas eu também não pedi ajuda, né? É o outro que é folgado. A dificuldade com a autoridade, né? Dificuldade, ele não consegue, ele é limitado, né? Mas está nas mãos dele a liderança daquilo. Ele tem que fazer algumas coisas, ele tem que fazer, não é outro. E, não sou eu, né? Pois é. Então tem que treinar um pouco mais as virtudes opostas, né? A iniciativa, né? A liderança, né? Vamos dizer assim, a autoridade, no bom sentido, não autoritarismo. Se impor, né? Mas não se impor de imposição, se impor de se colocar à disposição. E aí por isso que eu coloquei a leitura como exemplo, porque talvez ele precise ter essa segurança. E como ele vai ter essa segurança? Estudando sobre a temática que ele precise desenvolver, né? Então, na igreja que o padre deu exemplo, se eu vou participar da liturgia, por exemplo, então, vou lá, vou ler as leituras do dia, para eu ir tendo a segurança. Eu vou fazer a leitura no domingo, mas eu já começo a treinar no domingo anterior, para realmente chegar no domingo e me sentir seguro para fazer aquela leitura. Exatamente. Isso. Muito bem. Então vamos para o último, que é o melancólico. Então, ontem eu usava o exemplo, né, que o melancólico ele tende a ver tudo meio copo vazio, sabe? Ao invés de ver meio copo cheio. Está sempre enxergando os pontos difíceis das coisas, as dificuldades, e até por isso talvez a tendência, né, padre, de não começar, né, de não se colocar à disposição. E aí eu coloquei ali como virtude para desenvolver, começar um exercício simples de
na psicologia a gente chama de gratidão, né? De começar um exercício de ser grato pelas pequenas coisas no seu dia. Então, de novo, começando pelo pequeno, a gente consegue desenvolver aquilo que é grande, né? Então, para o melancólico, realmente, às vezes, uma coisa mínima acabou com o dia dele, com a semana, porque lembra que eu falei que ele vai ficar remoendo aquilo, ele vai ficar pensando. Então, esse exercício para ele de começar a listar o que deu certo, já vai ajudar a ir enchendo o copo, né? Que para o sanguíneo é sempre mais fácil ver o meio copo cheio. Ah, ainda tem um golinho de água, dá para eu beber. O melancólico já diria, imagina, não tem nada, né? Então, muito obrigada, padre. Então, o desafio do melancólico é esse, né? De fato, se permitir a enxergar as coisas com um pouco mais de positividade, eu diria, né? Olhar realmente para aquilo que deu certo. Às vezes é uma coisa mínima que deu errada, mas aí o melancólico ele tende a focar naquilo e passa despercebido tudo aquilo que é bom, que geralmente é muito mais coisas boas do que ruim que está acontecendo naquele dia, mas o melancólico ele vai focar naquilo que é negativo. E aí lembra que eu falo, é a tendência dele, é da natureza dele já focar naquilo que é negativo. Questões estratégicas. Por exemplo, um padre melancólico. Para ele, dizem que eu sou, né? Mas tá bom. Pode ver, para um trabalho prosperar, ele vai colocar próximo a ele pessoas sanguíneas e coléricas, né? E na liderança de alguns trabalhos. Por quê? Para auxiliá-lo na questão, né, do iniciar o trabalho. Por quê? O melancólico ele tem a questão do negativismo, né, Sandrinha? Tem dificuldade de enxergar, ele quer enxergar o fim. Né? O sanguíneo não vai, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos fazer, vai dar certo, né? Então, se une o melancólico que quer enxergar o fim e não consegue, com o sanguíneo que não precisa enxergar o fim, não, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo, né? E aí vem um colérico, mas desse jeito aqui tem que ser, né? Então, aí é tudo questão estratégica. Você vai constituir um grupo, né? Por exemplo, você chega numa paróquia, né? Às vezes tem gente que questiona, como você fica perto da pessoa insuportável, né? Porque ela tem o que você não tem. Dá vontade de responder, né? Porque ela tem o que você não tem. E o que eu não tenho também. Se eu tivesse, não precisava. Deu para entender? No fundo, a gente começa a ver essa questão temperamental, a beleza de viver, a beleza da alteridade, né? A necessidade do outro. Ninguém é pleno em si. Não, Deus é perfeito, né? O mesmo Deus que deseja comunhão, Ele coloca carências em nós, para a gente aprender a viver em comunhão, né? Por isso, tem que ser uma questão estratégica em algumas coisas, né? Você vai constituir um grupo, né? É claro que você também não vai ficar totalmente racional, né? Às vezes a gente né? Mas pensa bem, você tem um colérico, você tem um sanguíneo, você precisa de um melancólico, senão vai virar uma baderna total, né? Você tem que pensar, né? E isso tudo, na questão de relacional, tem que... Pega, por exemplo, família, né? Às vezes o casal tem 7 filhos, né? São 5 sanguíneos, misericórdia, né? Ou pega o contrário, tem a família, tem 7 filhos, são 6 melancólicos e 1 sanguíneo. A mãe vai ficar em cima de quem? Do sanguíneo, né? Por quê? Porque senão ele vai ficar aquém dos outros em alguns pontos, na questão do desbravar na profissão, nos estudos, nas coisas. Então é muito, muito interessante essa questão de temperamento, né? E às vezes a gente precisa também agir um pouco mais com sabedoria. Quando a gente fala, o senhor é sábio, né? O senhor sabe nada, a gente observa as pessoas e fala, ixi, não vai dar certo isso, né? E é assim a vida, né? Então pense um pouco nisso, já vão pensando, né? Vocês que têm filhos, por exemplo, né? Tem mais de um filho, vai pensando no temperamento deles. A gente pensa também nos conflitos interpessoais. Por quê? Tem por detrás, é claro que tem a questão toda personalidade, né? Mas a questão temperamental, né? Sempre.
né? Sempre tem por trás. E aí, como o padre colocava, né, eu coloquei no começo, a importância do autoconhecimento nas nossas relações é porque eu vou desenvolvendo essa virtude de olhar a beleza do outro e não só o defeito, né? Então, cada temperamento tem a sua beleza e a gente tende a olhar o quê? O defeito ao invés da qualidade. E aí, por que melhora? Geralmente eu escuto aí dos pacientes, né? Nossa, comecei a fazer terapia, as pessoas falaram que, tipo, eu mudei. Às vezes ela nem enxerga que ela mudou, mas não é que ela mudou realmente. É que a maneira dela lidar com o outro e com tudo ao redor dela mudou. Tudo continua exatamente igual. Isso. As pessoas continuam igual, mas a maneira dela enxergar as pessoas realmente mudou. Porque talvez ela se tornou mais paciente, o fleumático, né, que deu exemplo de tudo organizadinho, começou a entender que o sanguíneo desorganiza, não é porque ele quer te pirraçar, te irritar, é porque é natural para ele chegar, né, como uma ventania e espalhando tudo pela casa. Mas, de novo, né, o autoconhecimento nos ajuda a olhar melhor. Nossa, se eu tenho esse hábito de sair espalhando tudo pela casa, eu vou me policiar, porque eu sei que isso irrita o outro que não é assim. Então, eu vou me moldando ao outro, e um vai realmente se moldando ao outro e tendo uma vida mais harmoniosa, né, nos ambientes, na família, na igreja, na escola, no trabalho, nos grupos, enfim, que a gente se relaciona. E aí, para concluir, sanguínea que sou, o padre trouxe 2 frases, porque eu não consegui escolher uma só. Brincadeiras, mas é porque eu acho que as 2 faz muito sentido aí com o que a gente colocou hoje, né? Então, uma delas é de Santo Agostinho, que o senhor citou. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Então, o orgulho se correlaciona ali com a soberba, né? Então, quando eu me acho autossuficiente, eu não preciso melhorar nada, eu nasci assim, vou morrer assim, o outro que lute, problema é dele, e por aí vai, né? Algumas das frases que a gente usa, eu não me disponho a, de fato, melhorar e evoluir. Realmente, eu tenho qualidades, realmente eu sou muito bom, mas eu posso ser ainda melhor se eu buscar evoluir, né? A evolução humana é importante. E a última frase, peraí que meu celular bloqueou, acho que vocês já estão vendo ali. Se queres desenraizar da tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, ser um homem de oração, né? Um homem, uma mulher de oração. Então, nós estamos aqui num ambiente religioso, na igreja. Eu sou uma psicóloga cristã, né? Tenho a profissão de psicóloga e sou também cristã, e isso não se separa, é minha essência, né? É quem eu sou e é o que eu busco na minha vida. Então, eu preciso relacionar isso, preciso buscar viver isso, né? Aquilo que eu falo para vocês é o que eu busco viver, é o que eu tento. Tenho também os meus defeitos, os meus erros, os meus acertos, mas se a gente não se fortalecer na vida de oração, nada disso vai fazer sentido, se a gente não buscar de fato, né, a nossa espiritualidade para completar tudo isso. Alguém tem alguma pergunta? Em casa o povo não está mandando pergunta, então tá bom. Então nós falamos de vícios e virtudes de maneira geral, né, gente? Porque poderia elencar vários defeitos e as virtudes correspondentes de cada um, mas não dá tempo, né? Então a gente falou característica um pouquinho de cada um. E amanhã, se não me engano, amanhã é os temperamentos e a vida matrimonial. Se não me engano, acho que é isso, né? O tema de amanhã. Então agradeço a todos aqui presentes, né? É sempre quem puder ir gostar, né? É bom anotar também as coisas. Tá? E a gente se encontra amanhã com a missa às 19h30 e o pessoal de casa às 20 horas, 20h10, 20h15, depende do dia, né? A gente se vê amanhã. Da homilia do padre. Tá bom? Então vamos ficar em pé, rezarmos e recebermos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, São José, São João Batista e Santa Dulce dos Pobres, o Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, a todos os que nos acompanham em suas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.